Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma rápida apresentação das 10 categorias gramaticais. Posteriormente, em outros vídeos, faremos uma análise de cada caso, de cada categoria. As palavras da língua portuguesa, de modo geral, são agrupadas, né, nessas 10 classes. Então, classe gramatical, categoria gramatical, classe de palavra, é tudo a mesma coisa, tá? Só nomes diferentes para uma mesma situação. Então, as 10 categorias, né, falando um pouquinho de cada uma. O substantivo é aquela palavra utilizada para dar nome às coisas, aos sentimentos em geral. Então, a maioria das palavras da língua portuguesa são substantivos, né, já que utilizamos essa classe de palavras para nomear tudo, para nomear os sentimentos, para nomear as coisas. Na sequência, nós temos, assim, antes de falar do adjetivo, então o substantivo ele vai ter aquela classificação de comum, de próprio, de concreto, de abstrato, aquela questão da formação do simples, do composto, né, isso tudo tratado em outras videoaulas. Na sequência temos o adjetivo. O adjetivo é aquela palavrinha utilizada para caracterizar o substantivo. Não confunda, por favor, ou não limite o conceito de adjetivo àquela ideia de que é a palavra que indica qualidade. Porque o adjetivo ele não indica necessariamente qualidade. Ele pode indicar qualidade, mas ele também pode indicar defeito. Ele caracteriza. Então, adjetivo é aquela palavrinha usada para caracterizar um substantivo. Então, se nós temos, por exemplo, a palavra menina como um substantivo, e eu quero caracterizar essa menina, a menina é inteligente. Esse inteligente vai gerar uma característica, né? Vai dar uma característica a essa menina que é o substantivo. Então, essa é a função do adjetivo, caracterizar o substantivo. A questão do ser qualidade ou defeito é um detalhe. O adjetivo caracteriza, não importa como. Depois vem o artigo. O artigo, sem dúvida alguma, é a categoria gramatical mais fácil de ser compreendida, porque são poucas palavras que funcionam como tal. Então, você tem o e um. Aí você tem o, que, com as variações, né, de gênero e de número. Então, o, a, os e as. Uma, uns e umas. E pronto. Nada mais funciona como artigo. O artigo ele serve para acompanhar o substantivo definido, né, de forma definida ou indefinida. Encontrei a professora. Então, pressupõe-se que o interlocutor saiba de que professora estou falando. Eu encontrei uma professora. Então, aí, essa professora não está definida. Encontrei uma professora, qualquer professora. Não está, não necessariamente aquela professora. E o adjetivo também tem como função transformar em substantivo palavras que originalmente não pertencem a essa categoria, o que chamamos de substantivar a palavra. Então, por exemplo, a palavra amanhecer, a princípio um verbo, indicador de fenômeno da natureza. Mas se eu digo que o amanhecer aqui em Tamoios é lindo, aí amanhecer nesta frase é substantivo, né? Foi substantivado pelo artigo o que apareceu antes. Então, o artigo também tem esse poder. Nenhuma palavra deve ser classificada em relação à categoria fora de um contexto. Porque as palavras soltas em estado de dicionário, como diria o Drummond, elas são vocábulos apenas. Elas não dizem muita coisa. Agora, dentro de um contexto, né, dentro de uma frase, aí sim eu vou ter a categoria gramatical dela. Então, naquela frase, amanhecer é um substantivo, mas fora dela, amanhecer vai ser um verbo. Então, é preciso analisar a frase, o contexto, antes de fazer qualquer classificação. Depois temos o numeral. O numeral é aquela palavrinha utilizada para indicar o nome do número, né? Então, numeral é o nome do número. E esse numeral ele pode ser cardinal, que é aquele que indica a quantidade, ordinal, que é aquele que indica uma posição ou uma classificação. Ele pode ainda ser fracionário, multiplicativo, coletivo, como aqueles pacotes, né? Por exemplo, uma dúzia, uma dezena, um século, ambos. A palavra ambos, que é um numeral coletivo, se refere a dois elementos. Então, pelo amor de Deus, se você vai se referir a três, não use ambos.
Então, coisas do tipo, o professor, o diretor e o aluno, ambos conversaram. Não, aí não cabe ambos, porque aí são três, ambos só serve para dois, né? Então, enfim, né, veremos isso mais detalhadamente. Com os numerais também, na linguagem popular, há um fenômeno muito interessante, né, que é uma espécie de variação de grau do numeral. Coisas do tipo quarentona, cinquentão, né, como se o numeral pudesse ter um aumentativo. Mas aí, na verdade, ele tem uma outra conotação, né, porque é um fenômeno da linguagem popular. Depois vem os pronomes, né? Os pronomes, né, de todas as categorias gramaticais, nós vamos ficar mais tempo estudando pronomes e verbos, porque são muitas subclassificações, muitas variações, muitas flexões. Então, pronome é aquela palavrinha que serve para acompanhar um substantivo ou para substituir um substantivo. Um nome em geral, né? Não entendido o nome aqui, não necessariamente como nome de pessoa ou cidade. Então, vamos usar um exemplo com nome de pessoa. Você tem Maria, é nossa colega de turma, ponto. E aí, na sequência, eu vou falar mais alguma coisa sobre Maria. Então, ao invés de dizer de novo Maria, eu posso trocar por ela. Então, ela é uma menina muito esforçada, muito inteligente. Então, olha, esse ela, né, serviu para substituir a palavra Maria, né, o nome Maria, para evitar a repetição. É uma das funções do pronome. E todas as outras, e a classificação de pronome pessoal, possessivo, demonstrativo e por aí vai, nós veremos em videoaulas específicas. A conjunção, que é aquela palavrinha que serve para ligar dois termos, né, de uma mesma classe gramatical, de uma mesma categoria, ou duas orações, né, de mesmo valor, estabelecendo uma relação de sentido, de conexão entre elas. Aí você vai ter as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas, né? É muito importante entender essas conjunções coordenativas e subordinativas para mais à frente compreendermos, sem muitas dores, a classificação das orações coordenadas, sindéticas, assindéticas, e das subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais. Essas conjunções são fundamentais para compreendermos, né, essa relação estabelecida nas orações. Temos ainda a preposição que é aquela palavrinha que liga dois elementos da oração, estabelecendo uma relação de dependência entre elas, né, de dependência de sentido. Então, você vai ter as preposições acidentais, as preposições essenciais. Vamos falar sobre o uso da preposição, que às vezes uma mesma preposição dá uma série de sentidos, né? Como, para citar um exemplo, você diz assim, casa de João. Então, nessa expressão casa de João, está claro que de, que é a preposição aí, está estabelecendo uma relação de posse, né? A casa pertence a João. Mas se eu digo casa de tijolo, aí essa mesma preposição de, ela está estabelecendo uma ideia de material de que a casa foi feita, né? Então, ninguém vai achar que casa de tijolo significa que o tijolo é o dono da casa. E ninguém vai achar que casa de João significa que foi feito com um João em cima do outro, fazendo as paredes, né? Ou seja, está claro que em João a ideia é posse, está claro que em tijolo a ideia é material. Então, a preposição, né, tem um papel muito importante, né, nessa relação de sentido entre as palavras que ela liga. A interjeição é aquela palavrinha que serve para expressar sentimentos, emoções de um momento. Então, eu diria que toda interjeição é uma frase, porque as interjeições elas vêm, né, normalmente numa expressão assim circunstancial, às vezes um grito, às vezes um alívio, né, mas ela tem sempre essa ideia da emoção daquele momento. De um modo geral, os palavrões de uma língua funcionam como interjeição também, porque, né, você tropeça, e aí você grita um palavrão, e aí você tem a impressão que o palavrão gritado ali naquele momento alivia a dor. Se você ficar em silêncio, a dor é maior.
né? E você tem outros sentidos também, outros usos, né, do palavrão. Mas as interjeições, elas, de um modo geral, elas servem para indicar aquela sensação do momento, a emoção que está sendo sentida ali. Temos ainda o verbo. O verbo, assim como o pronome, né, uma categoria que a gente vai gastar várias videoaulas, né, com ela, porque há muita variação, há muita flexão, né, no caso dos verbos, de modo, de tempo, de pessoa, enfim. E o verbo é aquela palavrinha que serve para indicar uma ação, um estado, a mudança de estado, um fenômeno da natureza. Tá? Então, o verbo é, de fato, um estudo muito amplo que precisamos fazer. E compreender os verbos é um processo fundamental para a gente entender mais à frente a concordância verbal. Tá? Sem compreender o verbo e suas variações, fica difícil o estudo da, é, da concordância verbal, né? Porque a concordância verbal parte do verbo. Se a gente entender o verbo, meio caminho andado. E, por fim, o advérbio, que é aquela palavrinha, né, que esse ad, esse prefixo ad, significa junto. Então, advérbio é aquela palavrinha que está junto do verbo para indicar alguma circunstância. Então, por exemplo, cheguei cedo. Então, eu tenho o verbo chegar, que indica a ação, e eu tenho cedo, que é uma expressão indicadora, uma palavra indicativa de tempo. E aí, em que momento eu cheguei? Eu cheguei cedo. Então, eu tenho uma circunstância de tempo. Esse cedo vai ser um advérbio de tempo. Eu cheguei atrasado, né? Cheguei pela manhã, cheguei à tarde, porque aí você tem o advérbio, as locuções adverbiais e, na análise sintática, os adjuntos adverbiais, né? Que são indicadores de circunstâncias em relação ao verbo. É isso, galera. Então, estão apresentadas aí as categorias gramaticais e, a partir daqui, a gente vai detalhando cada uma delas. É claro que categorias gramaticais é uma coisa que já se estudou no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e se estuda de novo no ensino médio, né? Só que agora com um aprofundamento bem maior em relação ao que foi estudado nos segmentos anteriores. É isso, um abraço para todas e todos.